Fala, senhor Estruculo, na troca de ideia de hoje a gente vai falar, né, a gente vai pessoalizar mais a síndrome do impostor. Vou dar exemplos reais, vou falar de experiências de vida, vou explicar por que ela acontece, da onde normalmente ela frutifica. É uma tentativa de aprofundar, trazendo mais verossemelhança para que vocês possam entender as angústias que passam nesse processo. É nítido que muitos de vocês entram nessas ciladas que são criadas pela sua neurose por falta de entendimento, por falta de compreensão. E o que eu vou tentar fazer aqui é trazer mais verossemelhança para quando você ver essa aula e voltar para a aula anterior, você consiga compreender o quanto você consegue, quanto isso é uma coisa comum que todos estão passando e o quanto você consegue impactar e mudar a sua vida se resolver isso, certo? É uma troca de ideia fluida, então muito interessante para quem se ficou preocupado com a última aula poder entender que é uma coisa comum, tá todo mundo passando, alguns não estão demonstrando, alguns vendem os mistérios, mas a ideia aqui é desmistificar tudo isso e ajudar a curar a mente de vocês. Me dá o feedback de vocês é importante para eu saber se eu tô acertando na direção, né? Sou um cara muito acelerado, minha cabeça voa a milhão e às vezes eu fico preocupado de não conseguir entregar o raciocínio que vocês precisam para vencer. Então o feedback de vocês é importante para eu poder me direcionar, certo? Fica aí nessa troca de ideia e eu espero que acrescente e impacte a vida de vocês. A gente está aqui criando um plano, a gente está aqui criando uma matilha, a gente está aqui criando um projeto que vai impactar não só nossas famílias, mas a família de muitos. Eu conto com vocês, agradeço o suporte de vocês e é só o começo. O cara que vai mudar o mundo, meu irmão, tá fazendo isso do quarto de uma criança, entendeu? Aqui, ó. Ó o Chase aqui, ó. Ó, patrulha canina, dá presente pro meu filho, hein? Porra, meu filho se amarra. Porrada de... Que quarto de criança, irmão? A gente tá fazendo o que pode com o que tem. Foda-se que a gente não tem condições perfeitas. A gente vai vencer independente disso. Pode confiar. Fala, senhor Estruculo, Cadar na área. A troca de ideia de hoje é uma continuação da troca de ideia de ontem, tá? Eu fui muito técnico, eu acho, na parte de ontem, mas eu acho que falta, às vezes, trazer, né, um pouco de pessoalidade nas instruções. Porque aí fica mais fácil se identificar, entendeu? Ontem a gente falou sobre a síndrome do impostor. Eu já apaguei o quadro, porque essa aqui é a próxima aula. Uma aula que seria do curso, mas eu vou trazer para vocês. Que eu acho que vai ajudar nosso projeto, né, irmão? Liberdade, que vocês conquistem a liberdade de vocês. Primeiro, te libertar a mente. Então, nossa rebelião. Cara, então, é um sentimento normal? É um sentimento normal, e não confundam você ter uma crença de insatisfação, de não estar pronto, de não ter segurança diante as coisas que você conquista. Essa inquietude é o que força o ser humano a crescer, né? Assim, sempre está faltando um pedaço, que é a satisfação. Então a gente se move sempre para esse pedaço. Isso obriga o ser humano a evoluir. Porque se não tivesse faltando nada, a gente não se moveria. É um mecanismo biológico que faz a nossa roda da vida girar, RC80. Então, filho, é normal todo mundo receber na cabeça um pouco de aflição e ansiedade, mesmo diante das conquistas. Porque a gente de uma forma muito equivocada, errado, focar só no topo da montanha. Então, quando a gente foca muito no topo da montanha, e a hora que a gente conquista, e a gente idealiza muito o topo da montanha, não, eu vou pegar a preta e, meu irmão, eu sou preta, eu vou ganhar um campeonato e eu sou o campeão do campeonato. É uma possessividade pelo resultado muito grande. E a grande verdade que a gente sofre na quebra de expectativa. Quando a gente conquista aquilo, e a gente vê que o processo, ele às vezes foi simples demais, não foi aquela coisa, sabe? Não é aquele treinamento que a gente vê no desenho, que quando o cara sai, ele já sai o brabo. Você sai e ainda tá assim, porra, eu sou o mesmo cara de ontem. Porque os crescimentos, filho, eles são 0,0,1, 0,0,1, 0,0,1, até porque para na hora da perda não ser de 30 em 30, senão tu morre. Então, do mesmo jeito que o crescimento é difícil, a perda é mais rápida, mas ela não é tão quanto poderia ser. É proporcional. É como se a perda fosse 10 vezes mais sempre que o crescimento. Então a gente cresce 1 e pode perder de 10 em 10. Por isso é perigoso os erros. Mas quando a gente só foca nessa possessividade, tipo Dragão Guerreiro, quem viu lá
o Kung Fu Panda. Ah, o dragão guerreiro vai receber o pergaminho. Quando o cara abre o pergaminho é um espelho. Você é o dragão guerreiro. Ué, qual é o grande superpoder do dragão guerreiro? Não, camarada, é conquistar isso que te torna um dragão guerreiro. A gente não entende que é o processo que forma a gente. Então a gente acaba querendo fazer o processo de forma imediatista. Por quê? Porque também, filho, existe toda uma covardia, uma selva. Ninguém quer demonstrar suas fraquezas. Pouca gente chega aqui e fala pra vocês assim, porra, eu passo por essas aflições. O cara fala isso pra te tomar algo, infelizmente, normalmente. Tem gente que chega e fala pra te acrescentar. É o que eu tento fazer, né? Eu não tento digno de pena, essas porra me irrita. Então, assim, quando eu tento trazer uma fraqueza minha, eu tento mostrar assim, cara, irmão, tá doendo também em mim. Hoje aqui, cara, tô voltando a treinar, tô cheio de dor, cara. Tô tentando usar paliativo. Comprei tô passando gelol todo dia, acabei anti-inflamatório, tô com rosto vermelho, tomei corticoide pra poder. Agora tô usando um tensor, tô tentando me adaptar. Tá ruim pra caramba, tá sendo difícil essa volta. Mas eu já sei que é assim. Então, vamos ali, né, insistindo de golinho em golinho. Hoje eu já consegui treinar um pouco melhor, mesmo com dor. E aí já recuperei mais rápido do que ontem. E aí vai de gole em gole. Todo o processo é difícil. E eu trago as fraquezas aqui quando eu tenho algo a ensinar. Quando eu não tenho, eu prefiro não trazer. Mas as pessoas, no geral, vendem uma vitrine de perfeição, de lifestyle. Pô, cara, quem nunca viu uma porrada de gente vendendo curso que não existe na internet? Só vendendo uma vida que nem a sua. Carro alugado, mansão emprestada, sabe? Contrata mulheres, aí ataca os vícios, ataca os medos. Te mostra que você não é assim porque você não faz o que ele faz. E aí depois te vende uma coisa pra tu fazer o que ele faz. Pô, tu vê que isso tudo é uma venda de ilusão. E isso, quando a gente é inseguro, ataca muito a gente. Quando a gente tem nossa identidade mal construída, ou né, não totalmente pronta, essas coisas ficam afetando. A gente fica querendo ser imediatista. E é normal sofrer essas aflições. Em grau muito elevado, vamos falar assim, em níveis, né, você se sentir insatisfeito, mesmo quando ganha o topo de uma montanha, não deixa de ser, não é uma coisa de total ruim. Pode ser uma inquietude construtiva. Picos e Vales é um livro muito bom, chamado Picos e Vales. É pequeno e de forma analógica, de forma muito alegórica, o cara ali te ensina como lidar com essas insatisfações da vida. Ele vai contando uma história, no final tu consegue, se você tiver essa base que a gente está te passando, entender que não é uma história sobre pico e vale, é uma história sobre satisfação, queda, sobre montanha, queda, sobe, pá, sabe? Aproveita, curte a subida, sabe que vai descer, não se angustia com isso, volta a subir e aí vai. Ele faz uma mensagem muito boa, um livro muito simples, muito pequeno, é pequeno, fácil leitura, mas te entrega isso se você tiver esse conhecimento aqui que a gente está passando. Então, ter essa inquietude é do ser humano, é um processo normal. O problema todo tá aí. Tudo aquilo que a gente recebe de informação, filho, ele vai para o nosso cérebro. E o nome que a gente dá para isso, vamos dizer assim, na base de tudo tem a nossa crença. Vamos dizer que eu não entendo muito de programação, mas vamos dizer assim, é o database, sabe? É a placa onde tudo se consulta para saber o que é o que. Alguém falou alto contigo, isso é o quê? Ah, é agressão? É um idiota? Como você chama isso, tá lá na sua placa base. Você aprendeu com seus pais, com seus amigos, com a sua ambiência de formação. O problema é, quando você não sabe que esse processo de angústia é normal, esse processo de aflição em toda exposição, essa pressão de lidar com as pessoas é normal, você vai dando nomes pesados para a coisa, que vão virar inseguranças, vão virar neuroses, vão virar bloqueios. Por quê? Tu fala, isso é uma dor. Cara, mas é uma dor normal. Ah, fulano não sente a dor. Fulano não diz que sente a dor. Quando você vai no íntimo de toda pessoa, né, tem até eu até falo pra você assim, não me tire como, não diga que é meu fã, porque quando você chegar no meu íntimo, você vai ver que eu não sou nada diferente de você. Eu posso ter mais experiência em alguns processos que eu me dispus mais que vocês. Mas o íntimo, todo mundo é o mesmo, é o mesmo. É a imagem e semelhança do Senhor, no meu entendimento limpo e claro. Todos temos a grandeza dentro de si. Todos viemos para governar sobre todas as coisas. Isso é o meu entendimento límpido e claro. É loucura, é fanatismo, não interessa o que tu chama. É como eu traduzo minha vida. E é como eu entendo a vida de todo mundo. Toda vez que eu olho um de vocês, eu vejo a luz para vencer. Se eu não visse, eu não perdia tempo. Se eu não visse, eu não perdia tempo. Então, assim,
Então, quando você não sabe dar o nome certo para as coisas, você começa a dar o nome errado. Uma delas é a síndrome do impostor. Você começa a não se sentir merecedor do título. Porque você não entende o quanto você não reconhece as suas capacidades para ter chegado ali. Você, para não sentir a pressão de eu sou bom, eu sou capaz, eu tenho condições, você se diminui. Você, pô, nem foi tão assim. E filho, isso é normal até você desenvolver uma certa maturidade. Em níveis mais elevados, você vira um recessivo de bloqueio. Eu não sei se o nome seria esse, mas assim, existe uma coisa pior ainda que o síndrome do impostor. Porque o síndrome do impostor, ele ainda se desafia naquela média, né? Aqui tem um gráfico de resultado. Naquela média de 1 a 3, que ele tem um talento, uma habilidade já pré-estabelecida, que para ele é fácil. O moleque estudou num pica de uma escola, sobreviveu mesmo puto. Em vez dele ir pro potencial que todo mundo ali pode ir, sei lá, carreiras de nível A, empreendedores e tal, ele vai naquela meia boca ali que ele vai fácil, ele não consegue. Ou às vezes, quando ele tá alinhado, né, Aquário em Júpiter, sei lá, quando ele tá com bons amigos, bom ambiente, um bom incentivo, sem pressão, ele consegue às vezes exercer um grande potencial. Né? Por isso que às vezes a função de líder, um pastor, um terapeuta, um psicólogo, ele pode, né, o que eu faço aqui, ele pode potencializar esse garoto. Porque ele cria de uma certa forma, ele força de uma certa forma, que é o que eu brigo muito nos grupos de comunidade de membros que a gente tem, a gente cria de uma certa forma um impulsionador, um ambiente positivo que facilita. Meu irmão, ambiente positivo, tem esporro? Tem pra caramba. Ontem eu dei esporro numa membro. Eu gosto muito dela, mas ela é muito incisiva, eu já falei essa porra com ela. Cara, eu gosto muito, mas não é porque eu gosto que eu não vou bater em cima. É do jogo. É do jogo. Mas eu tento manter ali um ambiente para que as pessoas que tenham dificuldade possam crescer. Eu não tô aqui para julgar. Eu não tô aqui para bater porque é diferente de mim. Eu vou lá, dou um conselho, mas também chamo junto. Meu irmão, aí já tá de muito choro, segura tua onda. Isso aí não acrescenta em nada. Esse assunto tá desviando o foco. Tem também suas regras, o grupo não é a porra da casa da mãe Joana. Mas eu tento ali, assim como eu tento ali criar uma célula que possa impulsionar o cara que ele não tem ele não entendeu essa inquietude. Eu tento criar um ambiente onde as pessoas vão te dar suporte quando você fala assim, cara, eu tô com uma dificuldade. Alguém já te vem com a solução. Mas quando você é um cara, e foi que eu briguei com o moleque ontem, que toda vez que eu te dou uma solução, você vem com um problema, eu sei que você tá num nível que você só quer atenção, só quer falar, só quer chamar atenção. E aí eu também bato firme pra tu se ligar na vida. Que a vida não é esse morango, não. Eu não tô aqui pra ficar ouvindo choro e lamentação. Chora na cama que é lugar quente. Porra, aqui é pra crescer. Tá com problema, eu te dou uma solução? Vai morder a porra da solução até eu tentar resolver. Pô, cara, tentei aqui, caramba, deu erro nisso. Beleza, agora a gente resolve outro problema. A gente vai se adequando. É assim que funciona qualquer plano. Mas já vê o problema e já não quer fazer. Tá de bunda molice, é gato mole. Aí não funciona. Não gosta dessa porra. Não quer, tá sem luz. Quando tu achar tua luz, tu volta. Já dei ideia também, eu também dou essas ideias. Mas esses ambientes, eles favorecem vamos falar assim, uma alcalinização positiva para esse tipo de pessoa. Então, o cara que tem a síndrome do impostor, ele ainda consegue despontar em certas coisas. Claro que quando ele chega lá, ele acha que não foi merecedor, ele acha que foi porque o ambiente era assim, ele acha que só funciona quando tem amigos, ele nunca vê nele. Isso é um problema e a gente precisa resolver. O cara mais abaixo disso, ele não vê luz. Ele se bloqueia para não se desafiar. Não, isso pode dar trabalho. É sempre o mais fácil do mais fácil. É o básico da sobrevivência. É o mínimo necessário para sobreviver. Só que esses dois tipos de vida, filho, eles são muito custosos. Eles são muito custosos para a cabeça lá na frente. Para a cabeça lá na frente. Você fica pulando de corda em corda porque não quer entrar num desafio grande. E aí, no curto prazo, você consegue mentir, contar uma narrativa e dar suas justificativas e não parece se sentir um medroso. Não parece sentir um cara que não banca a pressão. Não parece ser uma criança imatura. Mas quando a gente estica o gráfico no macro, né? Tipo aquela coisa de trader. Tu joga ali eu não entendo muito, já li alguns livros, mas tu joga ali naquela pontuação de gráfico de 30 minutos, gráfico de um dia, gráfico de não sei quantos minutos. Tudo parece um absurdo, uma subida, uma descida, tu consegue se enganar nas narrativas. Mas quando você estica o gráfico para 10 anos, 20 anos, tem um padrão. Todo mundo tem um padrão. E aí você vê o padrão que só cresce,
o padrão que fica sempre dando essa desculpa e se mantém, é o que eu vou falar aqui nessa aula. E se mantém naquela curva para não passar do nível desafio. E aí a tua cabeça não é idiota. Mas ninguém quer ser o vilão da própria história. E aí começa, é porque eu tenho essa síndrome, é porque... Por isso que eu digo, eu falo isso no curso. Quando a gente está estudando horizonte de consciência, horizonte de consciência, cara, você desenvolver seu autogoverno, sua autogestão, o seu melhor entendimento sobre as coisas, te livra de tantos problemas futuros de neurose na cabeça, que deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas. Tipo assim, filho, se você não desenvolver coragem, abnegação, paciência, que são inteligências emocionais, vamos dizer assim, de uma forma técnica, tirando a parte filosófica, você vai, em um dado momento, sofrer angústias por frustrações, por vaidade, por orgulho, porque se você não tem essas coisas, você vai ter ao outro lado da moeda a vaidade, o orgulho, o egocentrismo, o egoísmo, e aí vai. E aí tua vida começa a ficar uma merda. Então, muitas vezes, filho, a nossa má falta de gestão, a nossa falta de coragem, por isso eu brigo tanto com vocês que a gente tem que ser corajoso, para lidar com as coisas, faz a gente desenvolver quase todas essas síndromes, quase todos esses problemas no longo prazo. Porque o nosso corpo é uma máquina evolutiva perfeita, cara. Essa parada foi feita muito bem feita. A gente ainda não consegue reproduzir. Ah, PhD de não sei o quê, bilhões em investimentos, e não consegue explicar de forma positiva como o cara consegue pegar um café e tomando, regulando peso, altura, condição de forma automática. Um robô tenta fazer isso. São 500 bilhões em investimento. Não estou falando de causada não, tem estudos sobre isso. Um dos maiores desafios do ser humano, de uma máquina, é copiar essa precisão. Sabe, se o nosso cérebro fosse fatiado, pelo menos assim, eu li um livro de 2000 e alguma coisa, 2010, eu acho. Biologia do Cérebro, eu não lembro, cara, mas foi um livro muito bom. E ele explicava que se você fatiasse todo o cérebro em camadas finas para poder ter uma dimensão de tanta informação e conhecimento que está ali, a gente, naquela fase do livro, não teria armazenamento suficiente para ler todo um cérebro. Então, assim, é uma máquina quântica absurda. Eu considero uma máquina quântica absurda, que interage, né, se influencia pelos ambientes, por todas as coisas, tem suas vulnerabilidades, mas altamente evolutiva, altamente evoluída. Tá? A gente ainda não consegue entender nosso cérebro todo. Enfim, o que eu quero dizer é que todos esses processos eu já passei, assim como vocês. As minhas soluções, filho, foi assim, eu ter foco de quem eu quero ser e onde eu quero chegar, me impulsiona muito a diluir os meus problemas. Eu tive todas essas inseguranças de vocês. Eu fazia jiu-jitsu, mas eu não me achava capaz de me defender. Eu fui fuzileiro, mas eu não me achava brabo por ser fuzileiro. E assim, antes de você entrar no jiu-jitsu é parada de brigão, uma parada de maluco, não sei o quê. E aí eu era e continuava não sendo brigão. E eu ficava, porra. Aí treinava, meu irmão, e treinava duro. Eu dava meu gás ali. Eu não via a fada madrinha. Agora você é um bom jiu-jiteiro. Eu não via. Os desafios te fazem ver. Aí um dia na escola, brincadeira boba, eu jogava basquete nos intervalos, às vezes eu matava umas aulas, porque eu não era um garoto aplicado. Né? Nunca desrespeitei o professor, nunca, né? Minha mãe até falou esse final de semana pra minha esposa, que quando ela foi renovar minha matrícula, e aí quando ela falou que era minha mãe, as pessoas assim, caraca, mãe do Ronald. Eu sempre fui um moleque assim que respeitei muito as pessoas. Já tive situação de professor, eu lembro de uma professora que ela perdeu a cabeça comigo, ela tava com algum problema, hoje eu imagino que ela tava com algum problema pessoal, e ela me ofendeu, me levou pra secretaria, o caramba. Cara, e eu não discuto com mulher. Eu banquei ali, sim senhora, eu não vou discutir. Pelo respeito à posição dela, por ser mulher também, eu tenho essas coisas. E eu lembro do pessoal da secretaria assim, falando, pô, garoto, você é um garoto muito bom, muito calmo. Tipo assim, tentando me consolar, né, pelo esculacho que eu tomei. Mas eu fiquei incomodado, como todo mundo, mas... Então assim, eu sempre tive essa coisa de respeitar, isso sempre foi uma coisa minha. Mas não foi um aluno bom, sabe? Era um aluno mediano, sabia lidar com todo mundo. Mas aí, jogando basquete, eu lembro que uma vez aí
Um moleque era mais forte que eu, mas ele tentou, tipo, brincadeira boba de homem, tentou me derrubar, uma parada assim. Cara, esgrimei, pum, passei, derrubei. Eu passei pras costas dele e eu que dei ele, pum, peguei. Ele se ajoelhou, acho que eu peguei as costas. Cara, eu fiz uma parada muito rápida. E eu era branco ou azul ainda. Porra, ali, aquele pequeno momento ali já foi assim, caralho, eu tenho as habilidades. Eu falei, pô, mas se tiver soco eu já não sei o que... Sabe assim, eu ficava sempre botando um i. Não, já tô bom, não, mas se tiver isso eu não sei. E, cara, os testes, o desafio, pô, cheguei no quartel, eu tive várias confusões no quartel. Foi me provando que meu jiu-jitsu é bom. Aí eu saía da minha academia, ia treinar em outras academias, eu via que não era o meu treino lá que eu estava acostumado. E eu mesmo assim conseguia fazer frente. Eu não sou um jiu-jiteiro, porra, excelente. Eu ainda não me considero um faixa preta leve, né? Tipo assim, o que eu digo de faixa preta leve? Aquele maluco que põe a faixa e ela tá leve na cintura, sabe? Eu sou um faixa preta, eu faço frente e tal, mas eu preciso melhorar muito. Eu tenho essa inquietude. Mas eu já reconheço certas coisas. E é nítido quando você vai se avaliar, filho. Mas você só se avalia quando vai ao desafio. E você só vai ao desafio quando você aprende a lidar com a pressão. E aí você só vai querer suportar esse processo de pressão quando você sabe onde quer chegar. Filho, eu sempre me achei mais burro. Eu tenho meus problemas de neurodivergência. Ninguém nunca de forma pedagógica, e eu acho que até que foi bom, nunca me disse isso. Então tinha umas certas matérias na escola que eu sempre reprovei. Eu sempre ia para recuperação, passava em todas. Eu nunca quis ser um aluno bom. Eu fazia a escola para não dar problema em casa. E eu sempre ia para recuperação na mesma matéria, sempre, todos os anos da minha vida, da sexta série até em diante. Eu sempre me considerei burro por isso. Eu sempre me considerei burro por isso. Mas, cara, eu nunca me conformei. Eu tenho essa tríade que eu explico no curso, eu já falei aqui. Eu entendo que eu tenho esse problema, eu aceito que eu não estou conseguindo resolver, mas eu não me conformo. Eu vou buscar soluções, eu vou buscar resolver, eu vou buscar atalhos, eu vou buscar contornar. E eu não posso deixar de ir para onde eu quero porque eu tenho problema. Eu tenho que aprender a contornar. Ah, eu não posso fazer desse jeito, então eu faço do outro. Porque não importa o processo, filho. Isso aí é estratégia. Importa chegar. Isso eu consegui entender. Então, pô, para poder passar nisso aí tem que ser bom assim. Cara, eu não sou bom assim, mas por que tem que ser bom assim? Aí eu vou tentar entender o processo. E isso é uma coisa que graças a Deus, por sempre ficar tendo essas dificuldades diante dos problemas, eu sempre tive na minha mente, criar caminhos. Por isso que eu digo que eu sou um bom planejador. Talvez minha maior habilidade seja um bom planejador, porque eu consigo enxergar as coisas diferentes. Porque eu tenho várias limitações, então eu fui obrigado a ramificar para poder entender as coisas. Então o importante é chegar aqui. Sei lá, o importante é chegar na caveira. Ah, mas fulano é triatleta, é super soldado, é bronco, é 200 quilos. Ah, por isso ele vai ser caveira. Caralho. Mas por que precisa ter isso tudo pra ser caveira? Ah, porque tem que fazer barra, então eu tenho que arrumar um jeito de fazer barra. Ah, porque tem que correr, então eu tenho que arrumar um jeito de correr. Ah, eu tô gordo, então eu vou ter que emagrecer. E aí, filho, cada problema eu vou criando um caminho. No final eu chego no mesmo lugar que fulano, que era já nascido pra isso. E aí fica aquela coisa, porra, é porque eu criei os meus atalhos. Eu percebi melhor que os outros. Não, filho, eu cheguei e acabou. Ah, você chegou, alguém vai te... E aí é normal, filho, em ambiente masculino. Por isso que eu digo assim. Por isso eu entendo a pesquisa que diz que as mulheres bem-sucedidas tinham síndrome de impostor. Porque o ambiente masculino, ele é tóxico. Ele é competitivo. O ambiente masculino, ele é competitivo. Ele é hierarquizado desde a infância. Todo homem já passou por situação de ou brigar ou quase briga, se ele conseguiu contornar de outro jeito. Mas todo homem já brigou na escola, ou já teve presente, já teve propenso à violência na escola, ou sendo submetido ou aplicando. É da natureza. Nem todas as meninas vão ter passado por isso. Contudo, quando ela entra no mercado de trabalho, que é predominantemente masculino, ela vai viver o mundo masculino. E o mundo masculino, ele nem sempre tu vai encontrar gente virtuosa que tá tentando crescer para ficar forte. Tem gente que vai tentar te diminuir para ficar grande. Tipo assim, eu sou uma nota 6. Você é uma nota 8. Eu não quero me esforçar para ser a nota 8 nesse processo. O que eu faço? Eu vou minar a sua nota 8. Caralho, covarde. É, filho. E tá na selva. Tá pintado, tá disfarçado, mas é assim. E aí a pessoa planta em você uma síndrome. Tu começa a não se sentir, tu começa a dar ouvido. Por isso que eu falei que uma das medidas é você falar foda-se as pessoas. Você começa, então assim, eu
durante muito tempo, também dei ouvido às pessoas. Eu chegava lá nos locais, aí a pessoa falava, você... E assim, uma coisa que sempre, porra, nunca colou comigo, tipo assim, você conseguiu porque você é playboy. Eu sempre tive essa alcunha nos locais que eu fui crescendo, de ser o playboy. Mas, nítido, se a gente botar na ponta do lápis, eu era o mais fudido de todos. Então eu apanhava no BOPE porque eu era playboy. Mas eu era mais fudido que a maioria tava ali. Ninguém ali catou latinha, ninguém ali pediu comida, ninguém ali passou necessidade, ninguém chegou na casa sem telhado. Minha casa, nos meus primeiros meses, não tinha telhado, filho. Só tinha um pedaço de telhado. Então, assim, minha casa, metade da minha casa era de madeira. Nem todo mundo passou por essas coisas que eu tive que passar. Sabe? Casa com lampião. Vocês não sabem o que é isso. Então, assim, minha vida não tem como alguém falar certas coisas pra mim e colar. Porque aí eu começo a botar na ponta do... Mas eu já odeio ouvido, tá? Eu já me senti não merecedor das coisas. Sabe? E eu também já fui o idiota que desmerecia a conquista dos outros por coisas idiotas. Tem uma vida melhor que a minha. É a inveja do frustrado, é o ressentimento do frustrado. Ele conseguiu porque ele é melhor que eu. Hoje, com mais maturidade, graças a Deus. O pai dele deu melhor condição, caralho. E é o que eu quero pro meu filho. Eu não quero que meu filho não exerça o potencial dele todo. Eu quero que ele exerça o potencial dele todo. Aí ele falou assim, mas também tinha uma boa base. Graças a Deus. Eu tô trabalhando para isso. Teu filho vai ser um playboy. Tomara. Tomara. O pai dele fez um bom trabalho. Se o teu não fez, foda-se. É assim que hoje eu entendo. Mas eu não tive essa maturidade. Eu já tive esse ressentimento do fudido. Sabe? Da vida ser injusta comigo, eu ficar magoadinho porque dos outros era mais fácil. Hoje eu entendo. É mais fácil porque mereceu. O pai dele trabalhou para isso, o avô, sei lá, foda-se. Cada um tem a sua carta, filho. E só ela que interessa. Então, assim, eu passei por todas essas angústias. Até mesmo quando eu formei caveira, cara, eu não me senti o melhor, eu não me senti um combatente pronto. Foi na rotina, e aí tu vê, pra eu não deixar minha mente, né, esse sentimento de angústia, me desmerecer, eu comecei a metrificar, cara. O que os caras que são bons já fizeram? Já fizeram esse tipo de ação, esse tipo de ação? Então, essas coisas que eu tenho que fazer. Então, eu já fiz todas as tarefas que eu achei que precisava. E hoje eu me entendo, e nítido, que a diferença do Kadar no primeiro combate, que pra não colar as placas ficou copiando o Ruivo, do Kadar que, porra, 10 anos depois, no meio do combate, ficava dando explicação pro recruta. Não, recruta, segura a onda. O tiro tá vindo, caraca, não sei o que, conta piada. Pô, acho que hoje o nego tá levando a sério. Porra, não era café com leite não, meu irmão? Porra, eu tenho família, irmão. Porra, tá com a mãe. Então, assim, já virou piada. Já sabia levar aquilo de uma forma bem humorada. Porra, mas pra tu fazer uma coisa complicada, filho, parecer fácil, é porque tu foi muito dedicado naquilo. E eu não me considero o melhor. Considero que tem outros que eu acho que são infinitamente melhores que eu. Mas eu fiz o meu processo. Eu fiz o meu processo. E eu tô seguindo meus processos. A grande coisa que eu quero dizer pra vocês, pra gente fechar essa aula, que era só uma ideia, é assim, todo mundo tem esse sentimento de angústia, filho. Todo mundo tem sentimentos de pressão. Mas saber onde se quer chegar vai te fazer adaptar. Independente, caminha, filho, é igual Pedro. Pedro, antes sobre a água. Andou, confiou. Primeiro põe o pé, depois vem a fé. E a fé leva. Duvidou da própria fé, afundou. Pedro, tenha fé, voltou. É assim que funciona, filho. Em todo o processo é isso. Na próxima aula eu vou explicar essa parte do deserto, essa parte do sofrimento, essa parte das pressões, para você começar a dar nome às coisas. Eu tô aqui sofrendo de vaidade, aqui eu tô sofrendo de neurose, aqui eu tô me importando muito com a opinião dos outros. É uma aula que eu acho que é simples, mas eu acho que clareia mais a mente, é a próxima aula. Então, assim, saiba que a vida é assim, filho. Não está sendo mais difícil para você ou menos difícil. Todo mundo que está tentando exercer o máximo do potencial vai sofrer um máximo de resistência. Né? Efeito natural. Né? Todos os espaços estão preenchidos, o poder não deixa vácuo. Você está querendo atravessar um vácuo, ele vai ter mais resistência. Quanto mais você precisa forçar para subir, mais ele devolve força para você. E se você não estiver pronto para suportar as pressões, você vai ter que se conformar em ser medíocre. Então, quem não está disposto a ser diferente, tem que estar disposto a ser igual. Então, quando alguém me critica, hoje eu vejo assim. Ainda mais assim, aí eu já sou mais pragmático hoje. Qual resultado se tem? Tem menos resultado que eu? Como é que tá pensando em me criticar? É um rato falando com o leão. Tem mais resultado que eu, tá me criticando. O que eu posso tirar de lição disso?
Ó, vou pegar essa ideia, acho que aquele equivocou, ele não entende o meu jogo. Pego só o que me interessa, filho. O resto eu agradeço e coloco aqui, ó. Se for de alguém que mereça dar ouvido. Mas assim, de pessoas que não têm condições de me dar opinião, eu nem escuto. Aham. E sigo a vida, filho, não dá tempo. Se eu parar pra ouvir todo cachorro que late, eu não entendo o que cachorro fala e, porra, isso não vai ajudar a minha vida. Só funciona o que ajuda a minha vida. Então, saber onde se quer chegar, estar disposto a pagar os preços é o que define tudo. Então, assim, essas angústias são normais, mas com em mente onde você quer chegar, que tudo é possível de adaptar, tá? Aqui a gente tem caminhos, mas, cara, busque outros. Não se conforme, tá? Uma troca de ideia pra gente poder afinar a mente. E, cara, dá teu comentário se essa ideia, ela bateu bem, porque é aquela porra. Eu tenho a mente muito acelerada, então eu preciso, às vezes, do feedback de vocês, de quanto impactou, para eu saber para onde eu tenho que puxar mais, para onde eu preciso melhorar. Eu não quero elogio, filho, tá? Eu não quero elogio, mas eu quero posições, quando eu lanço um vídeo, para poder saber se eu tô conseguindo fazer o meu objetivo, que é o quê? Pô, que meu filho veja essa porra assim como vocês, impacte a vida dele. Impacte a vida de você. Ficou bem, agora ficou claro. Porra, entendi, eu passei por isso numa fase assim da vida. Pum, eu já sei que, cara, acertei. Eu tenho uma aluna que é psicóloga. Quando ela dá o comentário dela aqui, eu paro e leio atentamente. Ela diz, às vezes ela me manda no privado, mas me dá uma direção. Pô, ela é técnica. Então, assim, pô, conseguir ajustar uma coisa que a pessoa técnica reconhece. Tem vários outros, né? Tem psiquiatra que segue a gente. Tem vários profissionais aqui, mas quando eu vejo alguém passando, eu paro pra ver o feedback. Claro que às vezes é gente magoada, né, cara? Eu não tenho como perder tempo. Mas assim, né, tá aqui uma crença, o cara não gostou, mas às vezes é do jogo. Tô tentando fazer ele enxergar o mundo por outra ótica. Nada que eu faço aqui tem intenção de prejudicar ninguém, né? Eu falo, todas as intenções aqui são boas. São de crescer, construir, mas às vezes eu não tô sendo tão eficiente. Então o feedback de vocês me ajuda. E cara, eu agradeço aos membros e apoiadores e a galera que fortalece adquirindo meu curso, porque vocês me possibilitam exercer bem o meu propósito, certo? Quando eu tenho um retorno de apoio, os garotos que me ajudam com corte, né? Cada um, tem muita gente que me ajuda e cada um é de forma diferente. Uns me ajudam adquirindo curso, outros me ajudam fazendo membros, né? Netflix, cada Flix é muito melhor que Netflix, eu já falei. A gente tem aqui, porra, um trabalho de construção mental mesmo, que tinha que passar na escola. Quando um de vocês se tornar imperador desse Brasil e anexar essa porrada toda aqui para organizar a América Latina, pra gente virar a superpotência do mundo, coloque essa porra na escola, hein, meu irmão, mesmo que eu não esteja aqui. Pô, a galera que me ajuda fazendo corte, a galera que me ajuda compartilhando, a galera que me ajuda indicando, sabe, assim, uma coisa que me dá muito orgulho quando eu vejo, assim, laços familiares e as pessoas vendo o meu conteúdo junto. Pô, vi com a minha esposa, sabe, mostrei pro meu filho falou que vai puxar a corda, tem que puxar a corda até o fim, eu tô orgulhosa e preocupada, as mães às vezes me mandam, porque quando você indica pra alguém que você ama, é nítido pra mim que é o maior feedback que eu posso ter, porque ninguém vai indicar coisa de otário para quem se ama. A gente só indica para quem a gente ama coisas que a gente realmente quer aplicar. E aí é um feedback para mim. Então, assim, tudo isso me ajuda a direção, me ajuda a poder dar uma condição melhor para minha família, me ajuda a poder investir mais o meu tempo no projeto. Então, sou grato a todos vocês. E, cara, um dia eu tenho certeza, e não é um aviso, que daqui vai sair pessoas que vão modificar esse mundo. Isso não é aviso, tá, senhores? Isso aqui é uma certeza. Porque se com esse nível de audiência que a gente tem hoje, certo? Daqui a 5 anos, filho, esquece. O cara que chegar hoje, daqui a 5 anos, ele já vai ver gente quebrando uma porrada de barreira, porque a gente aqui, a gente não tá aqui plantando medo, a gente não tá aqui criando paranoia, a gente tá aqui curando cabeças. E filho, quando você clareia a tua mente e vê que não tem limite, você olha assim pro céu e fala assim, eu vou chegar até lá e nada pode me parar. Eu penso tão grande, filho. Eu tenho desejos e sonhos tão absurdos que chega assim a ser complicado às vezes conversar com as pessoas e de tão absurdo que é e elas não entenderem. Então eu guardo pra mim. Mas é isso que eu quero plantar em vocês. Sabe? Eu quero que você plante na sua cabeça que você pode modificar a vida da sua família e às vezes o mundo. Porque eram essas loucuras que meu pai plantava na minha cabeça. Meu pai com todos os defeitos, nenhum sonho do meu pai era pequeno. Meu pai podia não ter um plano de chegar até lá, que era a maior merda que ele fazia. E isso, graças a Deus, eu tô aprendendo. Mas ele sempre pensou em coisas absurdas.
E isso que me forjou. Não se limite, filho. A tua condição hoje, os teus problemas hoje, são de hoje. O futuro sorri pra você. E eu tenho certeza que aqui você vai conquistar isso. Então, é isso que eu tô plantando. O resultado, eu não sei quando vai dar, quantos frutos vão dar. Eu tô aqui, ó, cabeça dentro da terra, só plantando minhas virtudes. Filho, uma coisa é sempre certa. Você planta virtude, o fruto vai vir de virtude. Conheceis a raiz pelo fruto. Não tem como plantar virtude e sair coisa ruim, vai vir coisa boa. E filho, quanto mais energia eu botar aqui, mais semente eu plantar, mais essa porra vai mudar o mundo. E eu confio em vocês. Eu confio na minha tropa, eu sou um bom general. E é só o começo.